Como diz o cântico, dá-me um coração disposto a obedecer. Amém? Que Deus nos abençoe nessa obediência. Você se considera, ou você e sua família se consideram amigos de Deus? Sim? Amém? Então nós vamos falar a respeito de famílias amigas de Deus cultivam fé, cultivam a fé. Então, realmente, será que nós nos consideramos ou somos realmente amigos de Deus? Vamos pensar que nós somos criados num mundo onde as instituições de ensino não trazem Deus em seus ensinos. Nós aprendemos tantas coisas desde o princípio, quando crianças, e vamos trazendo uma ideia de que, aparentemente, Deus não existe, né? Parece que Deus não está presente neste mundo. Porque nos órgãos de ensino, nós aprendemos sobre uma vida física, uma vida material, e não é falado sobre a vida espiritual, ou seja, a vida que Deus trouxe como propósito desde o início. Então nós aprendemos com o mundo, na verdade, dentro das escolas ou dentro das faculdades, né? E não realmente o propósito de vida que Deus requer a cada um de nós. E acabamos sendo levados por ideias ou pensamentos humanos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus, hoje, através da igreja, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é a direção, ela é o guia para uma vida feliz, uma vida de obediência a Deus. E, através da palavra, nós entendemos o propósito verdadeiro das nossas vidas. Sim, estudamos, né, em escolas, estudamos em faculdades, mas isso não é o propósito de Deus. Isso é uma vida física. A vida que Deus proporcionou lá no princípio, ela é descrita através da palavra de Deus. E nós, através da palavra de Deus, nós temos exemplos de pessoas, né? Temos histórias que têm princípios que hoje eles valem para nós, porque são princípios eternos e espirituais, que nos conduzem à vontade e à obediência a Deus. E nós temos o exemplo de Abraão, né, que foi um homem que é chamado de pai da fé. Então, pai da fé, ele traz uma ideia de obediência a Deus em sua vida. E não só ele, mas a sua esposa Sarai. Então, como pai da fé, ele não poderia estar ausente aqui na palavra de Deus, né, como alguém que seria um exemplo para nós hoje. E Hebreus, podem abrir lá em Hebreus capítulo 11, é citado vários exemplos de homens de fé. E Abraão está incluído aí nessa lista. Ele é um homem realmente de fé. Nós conhecemos a história dele desde criança. A gente estuda nas escolas bíblicas, escola dominical, e a gente sabe que Abraão realmente foi um homem de fé e obediente a Deus. Mas, pensando primeiramente, vamos ver a descrição de fé, para a gente entrar no entendimento, né, segundo a palavra. Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Hoje nós temos Abraão como um testemunho a nós de fé verdadeira, fé obediente. A vida do cristão, da família cristã, deve estar fundamentada na fé, que sem a fé é impossível agradar a Deus. Famílias amigas de Deus vivem pela fé, mas qual tipo de fé? Às vezes nós entendemos que a fé é algo que nós achamos que é, mas qual tipo de fé que realmente Deus requer de nós? Ou que a palavra de Deus fala?
Então nós vamos ver características dessa fé, o que a palavra de Deus fala. Então nós vamos ver características dessa fé cultivada por Abraão na sua vida, né? Como Abraão e a sua família cultivaram esse tipo de fé. Nós vamos pegar o texto de Hebreus capítulo 11, do versículo 8 ao 19. É bom nós lermos para a gente pegar bem o ponto fundamental do que se refere à fé de Abraão. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia na praia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se tivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperaram eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Ele preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, essa é a história da fé de Abraão. Mas vamos ver algumas características, né? Onde Abraão cultiva essa fé obediente a Deus. No versículo 8, né, por exemplo, ele fala, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Deus chama Abraão, mas Abraão não questiona Deus. Abraão simplesmente ouve a voz de Deus e ele obedece. Ele não questiona Deus. Simplesmente ele ouve a voz e estou pronto para servi-lo, estou pronto para obedecê-lo. Então, essa fé obediente dele é apresentada, né? Uma fé obediente através do que Deus pede e ele faz. Ele foi imediato. Ele obedeceu indo para um lugar que havia de receber como herança. Ele saiu sem saber para onde ia. Será que nós teríamos uma fé assim tão... Ou seja, uma fé verdadeira como esta, uma fé obediente, onde Deus chama Vilmar, Mauro, Paulo, ou qualquer um de nós. Eu vou te chamar para que você me siga, ou vá para onde te mandar, né? Será que nós teríamos uma fé tão forte assim de abandonar nossa casa, abandonar a vida que nós temos, né? Algo já que estamos bem situados, bem adaptados, e Deus chega e diz, agora vou lhe mandar para uma terra que você não conhece mais. Então, será que nós temos uma fé assim? Devemos pensar, refletir a respeito de uma fé como a fé de Abraão.
Então, foi lá na região da Mesopotâmia, em Ur, que Abraão foi chamado pela primeira vez, né? E de pronto ele deu uma resposta positiva a Deus. Ele simplesmente disse, estou pronto, e ele obedeceu, né? Então, o segundo ponto aqui, famílias amigas de Deus cultivam a fé que não esmorece. Então, durante muito tempo, foi feita uma promessa quando Abraão tinha 77 anos, né, que seria pai de uma grande nação, e passaram-se 22 anos, né, e Abraão ficou sem ouvir a voz de Deus novamente. Agora se imagina, 22 anos esperando uma promessa. Às vezes nós ficamos um tempo assim e já começamos a esmorecer, né, por um período, né, puxa, Deus não responde, Deus não fala. Mas agora imagina, 22 anos, você ouviu Deus chamar, né, fez uma promessa, e agora, depois de 22 anos, Deus novamente vem e reafirma a promessa. Então, agora imagina se ele tivesse esmorecido. Ou se nós esmorecemos, né? Mas ele não esmoreceu, ele foi fiel a Deus. Ele manteve-se fiel a Deus em todo o tempo. Agora, 22 anos é muito tempo, é uma vida, né? E ele manteve-se obediente a Deus, sem esmorecer. Deus chamou, Deus falou, ele esperou, Deus falou novamente, e ele deu sequência dentro de uma fé que não esmorece. Também famílias amigas de Deus, elas cultivam a fé que transcende. É uma fé além daquilo que você imagina, né? É algo muito maior. Versículo 11 e 12, ele fala lá, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho. Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Aqui nós vemos não só Abraão, mas Sara também confiando em Deus, né? Então eram fiéis a Deus e realmente eles tinham uma obediência a Deus, naquilo que se referia a aceitar aquilo que Deus fala, né? Deus fala e Deus cumpre, Deus é fiel e eu sei disso, então eu vou obedecer, né? É isso que Abraão fez. Então geraram um filho porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então, assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, agora se imagina, né? Alguém com idade avançada. E não só idade avançada, estéril, né? Agora se imagina, Deus faz uma promessa. E uma pessoa com 99 anos, né? Outra pessoa com 90 anos vai gerar um filho que dali virá uma grande nação. Deus falou lá, já fazia 20 e poucos anos, 22 anos atrás, e de repente a fé dele se manteve fiel, né? E essa fé dele é uma fé que transcende até a nossa própria mente, o nosso próprio entendimento, né? Porque é difícil você acreditar que uma pessoa de 99 anos, uma pessoa estéril, vai, né? Dali vai gerar uma grande nação, né? É quase que impossível, né? Então, essa fé, ela transcende, né? É uma fé que realmente ela é poderosa, né? É uma fé grandiosa dentro daquilo que realmente Abraão traz, né, como exemplo para nós. E o próximo ponto, famílias amigas de Deus cultivam a fé que se entrega. Então agora pensa na entrega. Chegamos ao versículo 17 que diz, vamos dar uma olhadinha. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta o que Deus
pode ressuscitar os mortos e, figuradamente, recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Então, será que nós temos realmente uma fé como de Abraão, onde teremos que entregar até o nosso próprio filho em sacrifício a Deus? Será que nós teríamos essa condição de uma fé tão forte assim, de entregar nossos filhos em sacrifício a Deus? Será que Abraão questionou? Será que Abraão vacilou, oscilou, quando Deus lhe pediu o seu filho? E é importante entender que Abraão, não somente ele, mas a sua família era tão fiel a Deus, que ele providenciou este sacrifício a Deus, né, levando o seu filho. E é tão importante a gente observar que o próprio filho foi, não questionou, e chega ao ponto de ser colocado, né, para ser sacrificado. E Abraão já tinha em mente que realmente Deus tinha feito uma promessa lá no passado, que faria uma grande nação de Isaac. Agora, imagina, né, se Isaac morre. Onde estaria a fé de Abraão? Né? Abraão foi tão fiel a Deus, tão certeiro, né, que ele realmente colocou seu filho à disposição de Deus. Ele entregou seu próprio filho, porque ele sabia que Deus iria providenciar. Né? Isso é uma prova de fé. E Deus tem feito provas de fé. Deus nos coloca à prova. Né? Sempre Deus tem colocado uma prova em nossas vidas. Aí entra aquela pergunta novamente: será que eu e minha família somos realmente amigos de Deus? Será que nós confiamos em Deus? Será que nós somos obedientes à palavra de Deus? Nós vemos aqui que Abraão foi. Abraão é um ótimo exemplo para nossas vidas de fé verdadeira, né? Uma fé obediente. Nós estamos caminhando para o rumo à promessa, né? Nós temos uma promessa de Deus. Assim como Abraão teve uma promessa, né, onde teria uma terra prometida, nós estamos caminhando também para a terra prometida. E essa terra prometida não é física, ela é espiritual. É um lugar onde Deus tem preparado, né, onde Jesus apresenta lá aos discípulos, né, eu vou preparar um lugar, né, e vou deixar o Espírito aqui para cuidar de vocês, né. Mas Jesus foi preparar um lugar. Essa é a terra prometida que nós temos, que nós esperamos. Mas durante esse tempo que nós estamos esperando, né, a vinda de Jesus, nós temos que ter uma fé obediente. A fé obediente é a fé que trabalha, é a fé que tem obras, a fé que faz algo. Né? O que nós temos dado de nós a Deus? Né? O tempo, nosso dinheiro, a nossa vida. O que nós temos dado a Deus? Nós temos falado de Deus às outras pessoas? Nós temos nos colocado à disposição de Deus em toda e qualquer obra? Seja lá no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja relacionamento de amizades, seja família em casa? Como nós agimos com nossas famílias? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? Qual a ideia que nós estamos passando de Deus aos nossos filhos? Quem vai ter filho? Como vai proceder no ensinamento de seus filhos? Lembre-se que a palavra de Deus, ela dá direção ao futuro de alguém. Ninguém tem futuro sem a palavra de Deus. Então, concluindo, esta fé de Abraão, ela é uma fé que todos nós precisamos ter em nossas vidas. Todos nós precisamos ter, porque essa é a fé verdadeira. A fé que anda segundo o que Deus pede.
e não segundo o que nós achamos, né, ou fazemos. Não é uma fé, aquela fé assim que acredito em Deus, que Ele vai providenciar algo, né, mas eu não tenho ação nenhuma, eu não faço nada. E Abraão demonstra que a fé verdadeira tem obras, como o Tiago fala, né? A fé sem obras é morta. E Abraão traz essa ideia de uma fé obediente, uma fé de obras, de obediência. Então, esta é a fé que temos que cultivar em nossos corações e ensinar os nossos filhos. Por isso que é importante nós trazermos nossos filhos desde pequeno para a aula de crescimento espiritual, onde vamos desenvolver nos nossos filhos uma mente sobre quem é Deus e sobre o propósito de sua vida. Qual é o propósito de sua vida? Uma criança nasce, ela estuda num colégio, mas lá não tem Deus. Estuda numa faculdade, lá não tem Deus. Trabalha no mercado, não tem Deus. Onde está Deus? Deus está na palavra dele e nós somos as pessoas incumbidas a ensinar nossos filhos, para que mais tarde eles também tenham a mesma fé, né? Uma fé que nós temos a fé de Isaac, né? Que foi algo que ele trouxe de seus pais, né? Onde ele foi tão obediente que ele se dispôs até mesmo à morte. E Abraão entendeu que mesmo que Isaac morresse, Deus o ressuscitaria. Então era uma fé que era fundamentada realmente em Deus. Bom, o que nós precisamos então? Lembrando que essa carta aqui aos Hebreus, ela foi escrita a um povo que estava perdendo a fé. Era um povo judeu, né, que se converteu ao cristianismo, mas que de repente, devido a perseguições, devido a mortes e lutas e sofrimentos, começam a perder a fé, né? Começam a decair. E estavam querendo desistir da fé. Foi onde o autor desta carta escreve e coloca homens de fé ali, apresentando a cada um dessas pessoas que estavam desistindo da fé, para realmente se apoiarem em uma base fundamentada em Deus, né? Onde ele apresenta várias pessoas como exemplos de fé. E o que nós vamos fazer? Nós precisamos cultivar. Cultivar é como se faz uma plantação, né? E você vai cuidar, né? Você vai cuidar da plantação para que cresça e desenvolva. E a fé é assim, né? Ela desenvolve, ela cresce, ela te torna mais forte, né? Então você vai, quando uma semente é plantada, vem chuva, vem sol, vem tudo, né? Vem todo quanto é coisa em cima dela, tentando, às vezes até enxurrada ele vai embora, né? Mas ela se mantém, você cuida e ela vai aumentando, vai desenvolvendo, vai crescendo. E a fé é assim. Nós não podemos deixar a nossa fé vulnerável, né, à nossa vontade, mas sim à vontade de Deus. E que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente usar esses exemplos em nossas vidas, usar os exemplos bíblicos e não exemplos do mundo. Nós assistimos novelas, assistimos filmes, né? Nós gostamos de futebol e várias coisas em nossas vidas atraem, né, os nossos desejos. Mas o nosso desejo deve ser focado na palavra de Deus.